Da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado, decidiu destituir José Gomes do cargo de presidente da entidade. A sinalização é de que a defesa de Josué Gomes deve levar o caso à justiça. Um dos pontos colocados por apoiadores é que não haveria consenso na decisão. Além disso, a votação não teria tido quórum suficiente. Um outro ponto é a ausência do presidente durante a votação. Uma das insatisfações por parte da oposição seria a falta de articulação política e o pouco tempo de Josué dedicado às atividades como presidente da Fiesp. A gente relatou muito esse caso aqui ontem, trouxemos inclusive informações de bastidor da reunião. Agora, Piperno, esse era o desfecho que vocês imaginariam? Sim, a gente falou sobre isso aqui ontem, inclusive os poucos apoiadores dele nem participaram da votação, teve um voto só. É claro que vai tentar essa reação na justiça, mas o retorno dele é algo muito improvável, né? Ele claramente perdeu aí o controle da maioria dos sindicatos. Ele dá até para argumentar que ele ainda tem, digamos, a maior parte do PIB em favor dele. Mas, como o voto é unitário, cada sindicato um voto, então, do ponto de vista numérico, né, do ponto de vista eleitoral, ele não tem mais o que fazer, perdeu. É isso, Serrão? Com certeza, já era. Perdeu as condições políticas. Agora, o que me assusta nessa história toda é a gente ver uma entidade tão importante. Também tem a entidade com a irmã dela, que é o Centro das Indústrias de São Paulo, todos ali engalfinhados numa disputa política, quase até partidária, nesse caso do Josué da Silva. E enquanto o pau come, a gente não vê, e aí isso é que me assusta, uma discussão séria sobre qual deve ser a política industrial para o Brasil. Qual? Qual a nossa alternativa? A gente vai virar um puxadinho da China? A gente vai deixar que eles implementem aqui uma zona especial de exportação, que foi a grande marca da era Deng Xiaoping, que fez a China crescer e se desenvolver, mas isso vai ser para a China, o Brasil vai ser entregue ao modelo chinês? Ou o Brasil vai sentar com os chineses para a gente fazer uma parceria séria, parar de xenofobia, entender que em economia hoje você tem que ter cooperação? O chinês entendeu isso. Enquanto ficavam perdendo tempo lá atrás, na década de 80, com aquela discussão sobre o marxismo, não, vamos manter o marxismo, o leninismo. Nada disso. Os caras cuidaram de ser pragmáticos, fizeram da China uma potência econômica. Que o Brasil também tem que ser uma potência econômica, tem todo o potencial para isso. Só que a gente não discute política industrial, a gente não define, não leva a sério a questão de uma reforma tributária. Na hora do debate, ninguém quer pagar o imposto. Todo mundo quer armar algum esquema para se beneficiar e não entende que o país tem que crescer, tem que gerar emprego, tem que ter uma política industrial focada em ciência e tecnologia. Para isso tem que ter educação. Então, eu gostaria muito mais que os nossos industriais brasileiros, em vez de perderem tempo com brigas políticas paroquiais, estivessem muito mais focados em pressionar o governo federal por uma política industrial clara, que todo mundo pudesse entender e que essa parceria também ocorresse junto com o pessoal do agro, que é a nossa ponta hoje. O agro, as nossas cooperativas de crédito são a ponta do que pode ser um capitalismo brasileiro. Só que, novamente, esses debates sérios não acontecem em detrimento das brigas de politicagem. Vilela, vamos tentar entender a situação jurídica aí da Fiesp. Eu quero muito um parecer seu sobre se há algum tipo de força aí nessa entrada na justiça por parte do grupo político de Josué Gomes e se você vê respaldo nessa votação que foi feita. Porque, pelo que eu vi, nós tínhamos aí 112 sindicatos aptos a participarem dessa votação. Foram 47 votos aí favoráveis para a destituição de Josué. Como é que você vê isso? Me dá um parecer jurídico, se isso haverá procedência. Olha, Paulo, um ponto que eu acho importante destacar é que
regra estatutária de entidades representativas como essa, elas não estão lá à toa. Então, uma entidade que tem tanto tempo e tanta importância histórica e política como a Fiesp, de fato ela tem essa estrutura estatutária, porque essa regra, de fato, é a regra que atende os interesses da maioria dos setores envolvidos nessa disputa. Eu não tenho dúvida que, caso o interesse, especialmente dos segmentos dominantes, fosse outro, as regras do estatuto já teriam sido mudadas, como você já teve mudanças estatutárias, como no caso de reeleições do ex-presidente Paulo Scaff, por exemplo. Então, se essa regra está aí, é a regra que, de uma forma geral, ela contempla o sentimento geral da Fiesp. Com relação à validade jurídica, do ponto de vista político, me parece muito claro que Josué Gomes perdeu o controle político da Fiesp. Eventualmente, ele tenta se agarrar por uma questão e outra de formalismo político. Eventualmente, se de fato nesse processo de votação tiver ocorrido alguma falha de algum detalhe processual, isso pode ser revertido no judiciário. Agora, é aquela reversão de momento. Então você faz a reversão, se chama uma nova assembleia, se corrigem os erros e você tem novamente o mesmo resultado. A questão formal... Vilela, só te interrompendo, fazendo uma observação. Não é comum a justiça se meter nessas brigas mais internas, né? É bastante comum. Disputa sindical, disputa de associação, disputa de entidade, é muito comum que você acabe judicializando. Porque, eventualmente, você tem, claro, um conflito entre 2, 3, 4 setores políticos, mas você tem a necessidade de se obedecer regras específicas. E o que se questiona, o grupo de Josué Gomes questiona nesse momento, é que as regras jurídicas não foram especificamente seguidas. Agora, volto a falar, por mais até que eventualmente se consiga uma decisão, se consiga uma liminar, o fato é que se não atacar o coração do problema, e o coração do problema qual que é? Josué Gomes hoje não tem maioria para comandar a Fiesp. E se não se resolver isso, não adianta, você pode tentar voltar na justiça por alguma falha jurídica 1, 2, 3 vezes, mas depois essas falhas vão ser corrigidas e o atual presidente vai ser apeado do poder de qualquer jeito. E ali pode ocorrer uma confusão muito maior, por exemplo, se o pessoal que é do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo resolver sair da Fiesp, que elas são uma fusão. Imagina se um sai do outro. Aquele prédio bacana na Avenida Paulista 1313, por exemplo, pertence à Ciesp e não à Fiesp. Então, imagina um racha desse, que confusão que pode dar ainda mais no campo jurídico, né, Piperno? O Josué Gomes ainda é o vice-presidente do Ciesp. Isso. Agora, interessante também que, como o Cristiano citou, a mudança de estatuto que permitiu esse longo reinado aí de 18 anos do Paulo Scaff, isso é uma novidade, foi uma novidade na vida da Fiesp, né? Essa possibilidade de tantas reeleições, como aconteceu da Firjan também, o Eduardo Gouveia Vieira, que também ficou lá um tempão, mais de uma década e meia e tal, né? Então, não sei se esse tipo de mudança, esse tipo de continuismo fez bem aí para a própria saúde dessas duas entidades. Agora, um ponto que você perguntou, Paulo, e é bom a gente lembrar isso, as associações, elas costumam judicializar suas disputas, mas a justiça... E o Vilela pode até confirmar isso, várias decisões, no final das contas, dizem tem que valer o que está no Estatuto Social. Exatamente. A decisão depende das entidades, não é a justiça que tem que interferir e se meter ali. Serrão, exatamente, você pegou no ponto de onde eu quis chegar na pergunta para o Vilela, porque normalmente eu vi inúmeras decisões em relação a essas instituições, a própria justiça ela é demandada de alguma forma, mas ela repassa a responsabilidade dizendo, olha, vocês têm o estatuto aqui, quem tem que resolver são vocês, não somos nós não temos o que falar, nós temos que seguir o estatuto, não é isso, doutor Vilela? Exatamente, e por isso que, eventualmente, esse pleito de Josué Gomes, se eventualmente judicializar, ele até pode eventualmente conseguir uma liminar, uma decisão judicial
que o faça permanecer à frente da Fiesp, eventualmente, caso ele consiga demonstrar que houve alguma falha de procedimento no processo de votação. Agora, essa falha de procedimento, evidentemente, no momento adequado, ela vai ser corrigida, né? Então, tá bom, vamos chamar uma nova Assembleia. Daqui 30 dias chamar uma nova Assembleia. Bom, vamos corrigir os erros que foram praticados e aí pronto. Quer dizer, você não consegue solucionar o problema de uma forma eficiente se você não fizer a lição de casa, que é trazer de volta a legitimidade para o atual presidente, no sentido de construir uma base política que o faça permitir a frente da Fiesp. Ou seja, um problema político, né? É isso que vocês estão explicando aqui para todos. E politicamente já era, pelo que a gente viu. E nesse sentido, Paulo, desculpa, só fazer uma outra observação e veja a que ponto chegou. Por conta de um problema político desse, a Fiesp ela acabou abrindo mão de ocupar a função de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Quer dizer, mais do que a gente chegar, não, é ministro do Lula, é ministro do Bolsonaro, é ministro do João ou da Maria, é uma posição estratégica para um setor importante da economia e que deveria estar mais preocupado em fazer valer o seu interesse de reindustrializar a economia nacional, reindustrializar a economia paulista, do que abrir mão desse cargo e ficar resolvendo uma picuinha interna dentro do seu edifício aqui da Avenida Paulista. Então, realmente chamou muito a atenção essa negativa por parte de Josué Gomes e, mais do que tudo, por parte da Fiesp em assumir esse cargo. Muito bem.